tinha 19 anos, quando me deparei pela primeira vez com as pinturas de Beksinski. Eu lembro de gastar horas admirando cada detalhe daqueles horrores, e quanto mais eu olhava aquelas atrocidades na tela, mais eu começava a achar que havia algo por trás daquelas pinturas, como se o artista estivesse tentando dizer alguma coisa. Eu só não sabia o que era. Hoje, eu vou te contar a história dos pesadelos de Zdzisław Beksinski. Em 1929, nascia Zdzisław Beksinski, na cidade de Senok, no sul da Polônia. Quem entende de história já consegue imaginar o terrível destino que o artista teria. Em 1939, Hitler invadiu a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial, quando Beksinski tinha apenas 10 anos. A Polônia tinha uma das maiores populações de judeus em toda a Europa, e em Senok a concentração era ainda maior. Cerca de 30% dos moradores da cidade eram judeus, mas isso estava prestes a mudar. Com a chegada dos alemães, não demorou muito para que fosse inaugurado um campo de concentração na cidade. Durante os 3 anos que funcionou, ele foi palco de horrores inimagináveis, ceifando a vida de milhares de judeus. Aqueles que não foram simplesmente executados morriam de fome devido à pouca comida e os trabalhos forçados que eram submetidos. Alguns anos depois, os alemães seriam expulsos da Polônia, graças à ocupação da União Soviética. Mas a situação estava longe de melhorar. O que parecia ser um novo começo para os poloneses se mostrou apenas um segundo capítulo do mesmo inferno que estavam vivendo. Os soviéticos começaram a levar milhares de poloneses para campos de trabalhos forçados na Sibéria, uma região extremamente fria e inóspita na Rússia, e outros milhares foram assassinados em massa. No fim da guerra, cerca de 5,6 milhões de poloneses haviam perdido suas vidas durante a ocupação alemã e mais 150 mil durante a ocupação soviética. Quase todos os judeus de Sanok foram exterminados. Não existem muitas informações sobre a infância de Beksinski. Eu não consegui encontrar nenhum relato sobre o que ele passou durante esses anos. Não sei se ninguém perguntou ou se foi ele que nunca quis falar a respeito. Por isso, só nos resta imaginar os traumas que o artista testemunhou durante a sua infância e adolescência. Em 1947, 2 anos após o fim da guerra, Beksinski começou a estudar arquitetura, se formando no ano de 1952. Ele pouco depois arrumou um trabalho como supervisor de obras. Não demorou muito para que o desgosto fizesse com que ele abandonasse seu emprego para seguir carreira artística. E assim, Beksinski começou sua carreira como fotógrafo. Mas logo de cara, ele seguiu um caminho completamente diferente dos outros fotógrafos da época. Nos anos 50, o estilo fotográfico mais popular era o da chamada fotografia direta. Esse estilo focava em capturar os elementos com a maior quantidade de detalhes possível, de forma nítida, entregando a cena como um todo, colocando em evidência as sombras, as luzes e as texturas. Naquela época, muitos defendiam que o papel do fotógrafo era apenas de registrar a cena, interferindo o mínimo possível com os elementos. E enquanto grandes nomes da fotografia seguiam esse caminho, Beksinski apareceu fazendo justamente o oposto, trazendo figuras borradas, cortadas, obscuras, assimétricas e muitas vezes até confusas, trazendo um tom abstrato que não havia na época. Enquanto os outros tentavam mostrar o máximo em suas fotos, Beksinski escondia, cobria, borrava. Enquanto os outros apenas registravam o que viam, Beksinski criava sua própria realidade. Enquanto os outros entregavam tudo, Beksinski fazia o público imaginar o que faltava. Por conta disso, seu estilo foi chamado de antifotografia. Sua foto mais famosa foi a Espartilho do Sádico, na qual Beksinski mostrava sua própria esposa, sem roupas, enrolada em um arame, enquanto a sombra de uma cadeira cobria as partes mais atrativas do corpo feminino. A exposição de Beksinski desagradou muitos críticos da época, que chegaram a dizer que o estilo de Beksinski não deveria sequer ser reconhecido, que por ele interferir demais na composição, suas fotos não representavam a realidade. Mas Beksinski não se deixou abalar pelas críticas e foi ganhando mais reconhecimento nos anos seguintes. Apesar de já ter sucesso e uma carreira consolidada na fotografia, Beksinski mais uma vez decidiu mudar de profissão e seguir um novo caminho. No início dos anos 60, ele doou todas as suas fotos para o Museu de Senok, sua cidade natal. Segundo o artista, ele não tinha mais nada para dizer com suas fotos, e seguir trabalhando como fotógrafo iria limitar sua imaginação. Foi a partir daí que ele começou sua carreira como pintor. E como já era de costume, ele trilhou um caminho completamente diferente da maioria dos pintores. Enquanto muitos artistas
futuristas pintavam cenas pacíficas, naturais e cotidianas, Beksinski Em suas pinturas, ele colocaria em prática seus estudos de arquitetura, criando estruturas retorcidas, que misturam natural e sintético, formatos geométricos que mesclam a realidade e a ficção, pintando verdadeiros infernos para quem quisesse admirar, obras que apenas alguém com tamanha intimidade com a violência desse mundo poderia recriar. Nessa pintura, uma criatura com o rosto enfaixado rasteja pelo chão, em meio aos prédios em chamas. Um rosto branco nos observa de dentro de uma sala escura. Uma criatura de olhos vermelhos descansa sobre o que parece ser um deserto de corpos, enquanto abutres voam ao fundo no céu. Esse estilo único de arte despertou o interesse de milhares de pessoas ao redor do mundo. Com a fama, não demorou muito para que as pessoas começassem a tentar descobrir as origens dos pesadelos que Beksinski criava. Diversas teorias surgiram tentando apontar um significado por trás das pinturas, mas Beksinski sempre afirmava que só pintava por prazer, que seu único interesse era criar pinturas bonitas. Em uma entrevista, chegou a dizer que as pinturas eram apenas para ser admiradas, sem procurar um significado por trás, que o significado era algo imposto pelos outros. Caso ele estivesse tentando dizer algo, ele iria simplesmente dizer. Essa ausência de significado é ainda mais reforçada pelo fato de nenhuma pintura feita por ele ter recebido um nome. Mas apesar do próprio artista dizer que não existe nenhum significado por trás, são inegáveis as inspirações por trás de muitas de suas obras. Apesar do simbolismo constante, muitas de suas obras não aparentam ter qualquer explicação. Dezenas de pinturas parecem ser apenas um amontoado de elementos, sendo muito difícil enxergar qualquer significado por trás. Entretanto, mesmo que de forma inconsciente, os terrores que Beksinski testemunhou durante a sua infância certamente tiveram impacto direto em suas criações. É possível enxergar um simbolismo gritante em dezenas de pinturas feitas por ele, o que deixa muito difícil de acreditar que não existe uma relação direta entre os horrores da guerra e as pinturas macabras que ele criava. Nessa cena, por exemplo, corpos esqueléticos se encolhem em um abraço apertado, se tornando um só. Nessa pintura, uma multidão se reúne em volta de uma enorme criatura, que parece fazer um discurso. Nessa outra, vemos uma cadeira feita de corpos, que lembra muitos relatos dos judeus transformados em objetos pelos alemães, tais como sabão e até abajur. Dois lobos assistem o que pode ser tanto a chegada quanto a partida de um balão vermelho, podendo simbolizar a chegada do Exército Vermelho na Polônia. No balão se encontra escrito: "Nunca mais". E quanto mais se procura, mais semelhanças aparecem. Por exemplo, no uso frequente da cor azul. Para muitos, pode parecer apenas um azul qualquer, mas essa cor se chama azul da Prússia. O nome se deve ao ácido prússico, que é usado na composição da tinta. Esse composto é também um dos principais componentes do pesticida Zyklon B, que era usado pelos nazistas nas câmaras de gás. Em muitos casos, o uso do Zyklon B também deixava uma coloração azul nas paredes. Essa cor é uma triste memória daqueles que perderam suas vidas nas câmaras de gás. Sendo muitas vezes possível enxergar uma analogia entre o azul dos nazistas e o vermelho dos soviéticos em muitas pinturas de Beksinski. Nessa pintura, uma figura azul brinca com um bebê, enquanto um homem tingido de vermelho é devorado por abutres. Na parede está talhada a frase "Inox Vinces", que traduzindo do latim significa "Com esse símbolo vencerás". A mesma frase era usada como um slogan pelo Partido Nazista Americano. Nessa outra, um ser vermelho observa de longe, se escondendo atrás de um pilar greco-romano, muito similar à arquitetura nazista.
Nessa obra, um ser vestido de azul observa enquanto pessoas famintas são levadas aos montes dentro de carros. Muito se assemelha aos trens que transportavam os judeus para os campos de concentração. Outro elemento muito recorrente nas obras de Beksinski é o uso da cruz, que à primeira vista pode ser interpretada como uma cruz cristã, mas se você reparar bem, essa cruz não tem a parte de cima. Pesquisando mais a fundo, você descobre que esse tipo de cruz se chama cruz de Tal. O Tal é a última letra do alfabeto hebreu, a língua original dos judeus. Esse símbolo é mais do que apenas uma letra. O Tal era marcado na testa daqueles que foram escolhidos por Deus. Talvez o uso do Tal nas obras de Beksinski simbolize a morte dos judeus. Talvez o artista esteja questionando por que Deus permitiu que o povo escolhido por ele tivesse um destino tão terrível. Talvez, como ele próprio já disse, não signifique nada. Infelizmente, nunca teríamos uma confirmação, já que Beksinski teve um fim tão trágico quanto as suas pinturas. Em 1998, sua esposa faleceu, vítima de um câncer. No ano seguinte, na noite de Natal, seu filho cometeu suicídio. Apesar do imenso sofrimento, ele seguiu trabalhando em suas pinturas. No dia 21 de fevereiro de 2005, Beksinski escreveu no seu diário: "Talvez, apesar de tudo, eu consiga terminar minha pintura hoje." E realmente, ele conseguiu. Essa foi a última pintura de Zdzislaw Beksinski. No mesmo dia, o artista se envolveria em uma discussão com o filho de sua empregada. O jovem, de 19 anos, queria emprestado o equivalente a R$ 500. Após ter o pedido negado, a discussão começou a piorar. Pouco depois, Beksinski foi encontrado sem vida em seu apartamento. O artista, que já tinha 75 anos, não foi capaz de suportar as 17 facadas desferidas pelo filho de sua empregada. O rapaz foi condenado a 25 anos de prisão. E assim, o mundo se despediria de Zdzislaw Beksinski, que deixou para trás uma legião de fãs que cresce a cada ano. Apesar de tudo que sofreu na infância e da natureza de suas obras, Beksinski era um homem gentil, com um bom senso de humor e que adorava conversar. Ele era humilde e reservado, raramente participava de eventos públicos, faltando até mesmo às suas próprias exposições. Czy takich tajników nie ma? Ja nie widzę żadnych tajników. Mi się wydaje, że znowu niczego tak nadzwyczajnie nie robię. Wielu malarzom zazdroszczę ich techniki, prawda, bo właśnie sam tego nie potrafię. Em sua homenagem, foi construído museu na sua cidade natal, onde até hoje estão expostas as suas obras. Suas pinturas influenciariam diversos álbuns de heavy metal e serviriam de inspiração tanto para filmes como para Insomnia e O Mensageiro do Último Dia, quanto para jogos como Returnal, The Medium e Scorn. Em sua memória, também foi erguida uma cruz em formato de T, assim como aquelas que ele pintava. Além de suas fotos e pinturas, Beksinski também fez diversos desenhos e chegou a criar obras em 3D, mas sua fama se deve majoritariamente pelas suas pinturas. Ele foi considerado o maior artista contemporâneo polonês. Até o final de sua vida, ele continuou dizendo que não havia nenhum significado por trás de suas obras, que tudo o que ele queria era criar belas pinturas que pudessem ser admiradas pelo público, e isso ele certamente conseguiu. Mas mesmo assim, sempre que eu volto para visitar as obras de Beksinski, eu continuo achando que ele queria dizer alguma coisa.